Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para estudarmos a Sua Palavra, para vermos o que as Escrituras nos ensinam para a nossa vida, o nosso cotidiano, para cada dia termos mais alegria da presença do Senhor conosco. E nesta série de programas estamos falando sobre a família, entrando nas casas, nos lares do Antigo Testamento e tomando lições preciosas para nós. No programa de hoje conversaremos sobre competição entre irmãs. Isto mesmo, vamos ver o que a Palavra de Deus nos mostra. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo. Mas antes, quero apresentar para você uma oportunidade para você continuar estudando a Palavra de Deus. Nós escrevemos alguns temas de estudo formando a Escola dos Gideões. A Escola dos Gideões com um curso de oração, um curso de adoração e pregação da Palavra. Os 3 pilares do ministério reunidos neste livro que eu quero apresentar para vocês. São 2 volumes, aí está o volume 1, A Escola dos Gideões da Oração, curso de oração e adoração, e a pregação da palavra no volume 2. Você pode aprender mais das Escrituras, deve estudar mais, porque assim cumprimos o propósito do Senhor e praticamos a sua palavra, quando ouvimos e vivemos. Amém? Então vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz hoje a respeito da família. Vamos ver aqui numa família muito especial, uma família que acaba de ser formada, a família de Jacó. Sabemos que Jacó foi apaixonado por Raquel. Ele a viu e amor à primeira vista no seu coração. Jacó amou Raquel. E Jacó se propôs a trabalhar 7 anos para ter Raquel como sua esposa. Ele trabalhou 7 anos para o seu sogro Labão, suportando o sol, suportando a chuva, o frio, as noites sozinho, guardando o rebanho, e o rebanho se multiplicou nas mãos de Jacó. É claro que o sogro queria que Jacó trabalhasse mais para ele, e então fez algo muito errado. Ele colocou a filha mais velha na noite de núpcias com Jacó. Em outras palavras, Jacó estaria casando com as 2 irmãs, com a mais velha, e ao descobrir isto e falar com seu sogro, ele então teve de trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Vemos aí um pai irresponsável, um pai que não pensa em suas filhas, um pai que, em outras palavras, vendeu a sua filha. E nós sabemos que isto não traz bênção. Todo erro, todo pecado traz maldição, traz lágrimas, traz dor, traz tristeza. O modo como os pais tratam os filhos pode trazer competição entre eles. Nós vimos na história dos gêmeos Esaú e Jacó como os pais tiveram preferência entre os filhos, gostando mais de um do que do outro. Isaac se apega a Esaú e Rebeca se apega a Jacó. Os 2 viviam em atrito, até que Jacó teve um encontro com Deus em Peniel. E Jacó então faz as pazes com seu irmão, pede perdão ao seu irmão, se prostra diante do seu irmão, dá presentes ao seu irmão, tentando cobrir os seus erros do passado. E os 2 se abraçam, se beijam e choram um choro de perdão, um choro de reconciliação. Mas o fruto de toda aquela tristeza foi o erro de seus pais. Nós vamos ver aqui na história dessas meninas, Lia e Raquel, nós vamos ver o erro tão grande de seu pai.
o erro de enganar o seu genro e na noite de núpcias colocar a irmã mais velha. Nós vimos que foi uma falta de respeito com as suas duas filhas e uma falta de respeito com o seu genro. Por quê? Porque Labão estava visando dinheiro, Labão estava visando lucro, Labão estava visando um rebanho cada vez mais forte, multiplicado, porque as mãos de Jacó eram abençoadas. A vida de Jacó era abençoada, abençoado por Deus. Então, ele pensou em si, ele pensou em ganho, ele pensou em lucro, ele pensou em dinheiro e não teve respeito com as duas filhas, nem com o genro. Ele vai plantar uma semente negativa, uma semente de discórdia, uma semente de confronto, uma semente de desunião, e ele vai colher tudo isso na vida dele. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler do 31 até o capítulo 30, no versículo 13. Diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então vamos ver aqui, primeiro ponto. Estão casadas as duas irmãs com o mesmo homem. Estão ali lutando pelo amor do seu marido. Diz a palavra que Raquel era estéril. Assim como Sara era estéril, Rebeca era estéril, agora na terceira geração também Raquel é estéril. Sara, Deus de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, atuou na vida de Sara e aos 90 anos ela foi mãe. Rebeca, também Deus ouviu a oração de seu esposo Isaque, que orou por ela durante 20 anos para que ela concebesse. E ela concebeu os gêmeos, Esaú e Jacó. E agora Jacó, a sua esposa predileta, podemos dizer, a sua esposa amada Raquel, também é estéril. Mas ele está casado também com Lia, a irmã mais velha. E a palavra de Deus nos diz que Deus contemplou que Lia era desprezada e fê-la fecunda. Nós podemos imaginar como Lia se sentia, como ela via o olhar de Jacó para sua irmã, como ela via as deferências, o amor de Jacó, um amor genuíno, um amor de esposo, um amor apaixonado por Raquel. E ela era simplesmente uma mulher, era simplesmente uma companheira, era simplesmente alguém que ele não desejou, mas que foi lhe dada como esposa. Lia, então, era desprezada, era deixada de lado, mas Deus fê-la fecunda. Lia concebeu e deu à luz a um menino. Pôs-lhe o nome de Ruben. Ruben. Em Ruben, ela estava dizendo: o Senhor soube que eu era preterida e me deu este filho. O Senhor contemplou e atendeu a minha oração. Ruben, então, era a resposta de um clamor, a resposta de um gemido, a resposta de uma mãe inconformada com a sua vida, com o seu lar, com a sua situação. Ruben. Ruben nasce como uma esperança para o coração de Lia. Lia está feliz, ali está o pequenino. Também Jacó está feliz porque agora ele está vendo a sua descendência, a multiplicação da família. Nasceu Ruben. O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Nós vemos que a maior alegria de Lia não era apenas no filho, mas a sua alegria era porque ela estava competindo com a sua irmã.
estava competindo com Raquel. Às vezes os pais não percebem isto. Acham que os filhos não percebem a competição entre eles. Mas as crianças sentem, as crianças percebem e vai acontecer alguma coisa ao longo da caminhada destas crianças, destes meninos que vão crescer, se tornarão homens com este estigma, com esta coisa dentro do seu coração, vendo a competição entre seus pais, entre as mães, enxergando isto. Rúben recebe esse nome porque ela diz: o Senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido vai me amar. Estou comprando o amor do meu marido com um filho. Há quantas mulheres que fazem isto? Quantas mulheres querem comprar o amor de um homem com um filho? Engravidando e se entregando, às vezes antes do casamento, ou até fazendo isto com um homem casado. E não pensam nas consequências para a criança que está vindo ao mundo. Não pensam nas consequências naquele coraçãozinho que está sendo formado diante de uma competição pelo amor do marido. Aquilo mais tarde vai gerar problemas para a criança. E a coisa certa, de acordo com a vontade de Deus, é que os filhos venham ao lar por amor, em suavidade, em tranquilidade, que os filhos venham como um fruto de amor. As crianças venham ao mundo como desejadas. Elas são especiais. Elas são o fruto do amor. Elas não são fruto de uma competição. Mas a palavra continua dizendo que as duas irmãs continuaram competindo através da maternidade. E diz aqui: concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Agora vem outro filho, Simeão. Mas, novamente, o nome da criança é inspirado nesta competição. Ah, Deus percebeu que eu era desprezada. Deus percebeu que meu marido, mesmo eu lhe dando um filho, continuou amando mais a minha irmã do que a mim. Esta questão de competição, às vezes, num lar, numa família, num casamento, entra uma terceira pessoa. Entra uma outra mulher que vai ser rival, que está atraindo a esposa. E aí começa uma competição, uma competição. Nós sabemos que para todo pecado só existe uma solução: o arrependimento de quem pecou e o perdão de quem foi ofendido. O arrependimento buscando o perdão de Deus, buscando o perdão das pessoas a quem você ofendeu. E quem foi ofendido, foi traído, foi machucado, a única solução é oferecer perdão, perdoar. Ah, quando nós perdoamos, então tudo se acerta, então todos os problemas se vão, então aquela rixa, então aquele atrito, ele se perde, porque o perdão é esse óleo precioso. O perdão é esta bênção de Deus que nos traz a vida fluindo em paz. O perdão de Deus. Na história de Raquel e de Lia, elas continuam competindo, buscando o amor do marido, e diz a palavra que outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Levi, então, agora, o significado do seu nome é este: meu marido vai se unir mais a mim. Agora ele já sabe que eu sou uma fonte frutífera. Agora meu marido já sabe que eu posso lhe dar filhos,
já lhe dei 3 filhos. Ele vai se unir mais a mim. Continua a competição. Uma olhando para a outra como quem diz, você é amada, mas eu tenho filhos. Você tem o olhar, o amor, as palavras, os presentes do meu esposo, mas eu lhe dou filhos. Eu sou mais importante. Meus filhos serão herdeiros. Eu lhe dou filhos. O pensamento não estava nas crianças. A criação deles não foi visando o bem-estar deles e lhes ensinando boas coisas, mas foi competição. Os filhos percebem, os filhos sabem. Os filhos sabem quando os pais estão bem ou quando os pais brigam. Um bebezinho ali no bercinho, ele chora quando os pais estão brigando. Ele chora. Ele sorri, ele se alegra quando os pais se abraçam, quando os pais se beijam, quando os pais têm carinho um para com o outro. As crianças percebem o amor e a harmonia no lar. Por isso é tão importante que os pais se dediquem, no seu amor, se dediquem aos seus filhos, a criá-los no caminho do Senhor, na disciplina do Senhor, no amor do Senhor, sabendo que eles, os filhos, são amados e têm um lugar especial no coração de seus pais. Filho não é competição. Filho não é para mostrar alguma coisa para ninguém. Filho é dádiva de Deus. Filho é presente do Senhor. É a continuação da nossa vida numa outra geração. É a perpetuação da raça, é a continuação da bênção do Senhor em nossas vidas, nas gerações que virão, do nosso ventre, do amor do casal, através da família. Mas a competição continuou, diz a palavra, de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Então, Lia teve 3 filhos seguidinho. A diferença, talvez 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos, que era o tempo de desmamar a criança. Ela teve os filhos seguidinho. Rúben, Simeão, Levi, Judá. Mas quando nasceu Judá, a Lia começa a ter uma outra compreensão. Lia começa a perceber que não é o seu marido o seu foco. Ela começa a perceber que não é o seu marido que vai fazê-la feliz, mas ela vai descobrir Deus. Então ela põe o nome do menino de Judá e diz, desta vez louvarei ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor. Judá significa louvor ao Senhor, louvor ao Deus único e verdadeiro. Judá, desta vez louvarei ao Senhor. É tão importante que as mães, que os pais tenham esta compreensão que os filhos vêm do Senhor e os filhos são do Senhor. E que os filhos devem ser para o louvor da sua glória, devem ser criados no caminho, no temor do Senhor, devem aprender a amar a Deus e a servi-lo. Lia, então, para de conceber. 4 filhos, que coisa linda! 4 flechas em sua aljava, está bom demais, está lindo demais. Mas vamos ver que a competição não acaba. Vem a disputa pelo amor do marido, quando o versículo seguinte diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu.
Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Nós estamos vendo aqui essa competição tão tremenda e o nome de Deus e Deus sendo colocado nesta confusão, nesse balaio de gato, nessa família, o nome de Deus ali, como se o Senhor fosse responsável por tudo que estivesse acontecendo. É muito importante separar as coisas. É muito importante saber aquilo que Deus faz. Aqui Raquel chega para Jacó e diz: dá-me filho, senão morrerei. Ela disse: olha, não posso continuar assim, me dê filhos. Jacó amava Raquel. Jacó dava todo o seu carinho a Raquel, mas ele não podia fazer nada mais além disso. Filhos, somente Deus podia abrir o seu ventre, somente Deus podia abençoá-la para que ela fosse mãe. Então ela teve uma ideia, que era o normal, que acontecia na sua época, naquele tempo, 3.000, 4.000 anos atrás. O que ela disse? Vou te dar a minha serva, ou seja, barriga de aluguel, a minha serva, e você vai ter filhos com ela. Mas o filho será meu filho, minha serva Bila. E Jacó então aceita a ideia, assim como Sara ofereceu Agar para Abraão, agora Raquel oferece Bila para Jacó. E Bila concebeu e teve um filho. E aí a Raquel pôs o nome nele de Dan, porque ela diz: o Senhor me julgou. Dan significa isso, é juiz, juiz de Deus. Dan, o Senhor me julgou. Às vezes, há pessoas que têm certos pedidos de oração, a gente pergunta: o que você gostaria que eu orasse? Orasse pelo quê? E você percebe que no pedido da pessoa está uma certa competição. Competição com a família, competição para mostrar aos pais, para mostrar ao marido, para mostrar ao vizinho, para mostrar ao professor, para mostrar às pessoas alguma coisa. Nós não precisamos disso. Nós precisamos apenas cumprir o propósito de Deus no nosso viver, fazer o que temos de fazer em cada dia. Ser mãe é muito mais do que ficar competindo. Ser esposa é muito mais do que isto. Ser mãe é ter o privilégio de Deus de trazer ao mundo uma nova vida, de se dedicar ao filho, de criá-lo nos caminhos do Senhor. Essas crianças, filhas de Jacó, percebiam que elas estavam sendo manipuladas. Continua o texto dizendo que concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Eu imagino como que era a comunhão, a conversa de Raquel e Bila. Nós estamos vencendo, nós estamos, está 4-2, nós vamos passar, nós estamos indo. Competição. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, ele chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. A história continuou até que vieram os 12 filhos de Jacó. Raquel, Deus vai ouvir a sua oração. Ela terá 2 filhos, José e Benjamim. Raquel vai morrer no parto de Benjamim. E esses meninos crescem, tornam-se homens, mas com esse sentimento de que havia competição pelo amor do pai. Vai haver ódio entre eles, vai haver uma desunião entre eles,
Muitas coisas acontecerão com esta família por causa desta competição. Como é importante amar os filhos e tê-los como dádivas de Deus, como presentes do céu. Vamos orar? Vamos orar por seus filhos, por nossos filhos. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor me examine e me lave e me limpe de todo pecado. Eu quero cumprir Tua vontade, eu quero andar em Teus caminhos, eu quero fazer aquilo que está em Teu coração. Ajuda-me a ser fiel a Ti. Ajuda-me a glorificar o Teu nome com o meu viver. Eu me entrego em Tuas mãos para Te servir e Te amar. Pai, nós oramos pelas famílias que estão orando conosco, assistindo a este programa, famílias que têm vivido conflitos com seus filhos, famílias que têm experimentado problemas no relacionamento de seus filhos. Traz a Tua paz, traz o Teu perdão. Não haja competição entre irmãos, não haja competição entre os cônjuges, não haja competição, mas haja perdão, haja paz, haja alegria, haja o verdadeiro amor. Ministramos a Tua bênção sobre cada lar, cada pessoa que nos assiste nesta hora. Receba o Teu toque e a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.